Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, irmãos, eu quero passar aqui para vocês algo que é importante. Se você sentir de ficar até o fim, é importante. Aqui é um estudo, assim, um tanto delicado a respeito de um plano maligno, que é dividir para conquistar. É o sistema do fim, certo, irmãos? É o surgimento do governo do anticristo. Por que falar sempre nisso? Porque o povo tem que ser alertado de alguma forma. E nós precisamos alertar o povo. Faz parte do ministério que Deus tem nos colocado. Irmãos, nós vivemos em uma hora que percebemos que estão sendo montados bastidores, sinais visíveis aparecem de bastidores, estão sendo montados o sistema do anticristo. E avança de uma forma silenciosa. Se nós não tivermos discernimento, nós não percebemos. Esse avanço é silencioso, irmãos. Além disso, irmãos, ele tem um pretexto de ordem, de paz e de uma unidade global. E muitos pensam que isso apenas se trata de política, mas o que vocês não sabem, irmãos, o que está em jogo é o controle absoluto da humanidade. Através do quê? Da divisão, da confusão e do engano. Os irmãos estão entendendo bem? Que é necessário que isso aconteça dessa maneira, porque é dividir para conquistar. Nós olharmos na geopolítica e os planos das profecias, nós vamos observar, irmãos, bem claro que as escrituras revelam que os reis e governantes da terra cooperam, mesmo sem saber, com o plano que levará à consumação de todas as profecias. Basta nós olharmos em Apocalipse 17, versículo 17. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento. Que intento? O intento da besta. Então, mesmo sem eles perceberem, eles estão caminhando para um sistema. Eles já são um sistema, mas são um sistema que já está sendo controlado pelo seu líder, o líder de todos esses sistemas que tem aí. Por isso, não se engane, irmão. Pense que esse vai resolver o problema do mundo, que aquele vai, não. Só quem vai resolver o problema é Jesus Cristo, quando ele voltar em nuvem de glória e levar a sua igreja, guardar a sua igreja para com ele. Aquele grande dia. Então, irmãos, e nós entendemos isso. E hoje vemos o mundo se dividir. Como assim? Você vê o Oriente dividido do Ocidente. Você vê a direita e a esquerda. Você vê a tradição e o progresso. E essa polarização, irmãos, não é por acaso. Não é por acaso. Não pense você que isso é por acaso. Veja aí, estude sobre isso. E você vai perceber que é uma preparação de um palco, onde o anticristo surgirá e criará uma ponte que vai unir todos os lados. Ele vai unir o braço direito com o braço esquerdo. Porque, na verdade, a direita e a esquerda são dois braços do mesmo corpo. Então, presta bem atenção. Muitos defendem ideologias, irmãos, como se fossem verdades absolutas. E esquecem que o sistema do mundo é um só. A divisão é proposital. Sistema do maligno. O mundo jaz no maligno. A divisão é proposital. Sabe por quê? Porque aí fica fácil para ele conquistar. Porque como um corpo tem dois braços, é fácil de compreender falando assim. O corpo não tem dois braços, mas é um corpo só. Então quer dizer que o sistema que controla os dois braços é um corpo só. Direita e esquerda são usados apenas para controlar, distrair e enfraquecer a resistência espiritual. Até dentro de denominações, às vezes se brigam por causa de posições políticas, partidárias, até aquelas igrejas que dizem que não têm nenhum relacionamento político, mas
entregam os seus púlpitos para políticos, enfim. Nós não vamos entrar muito nesse assunto para que ninguém pense que nós estamos aqui falando de denominações. O meu assunto aqui é Jesus Cristo e preparação para esse dia que já está se manifestando de um engano sutil, até mesmo dentro das suas igrejas. Mas eu estava falando dos dois braços, nós temos que entender, irmãos, todas essas ideologias que nós estamos dizendo, que nós estamos vivendo, é um sistema. Um corpo tem dois braços. E nós, voltando a falar sobre isso, é fácil de entender. O corpo tem dois braços, tem o braço direito e o braço esquerdo. Né? Então nós temos que entender isso, irmãos. E não pode haver entre nós, cristãos, esse tipo de coisa. Nós temos que estar em comunhão com Deus. Porque se nós estivermos iludidos com estas coisas, nós vamos desaperceber do principal, que é a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando que você não tem que votar, enfim, você vai votar no partido que crê em Deus. Porém, não adianta, no fim, vai estar tudo na mão de um só. E não somos nós que vamos mudar as coisas. O que já está escrito, e o que está escrito, determinado por Deus, tem que acontecer, independente do seu querer ou do meu, entende? Agora, pior é o engano sutil. Não vou falar de igreja de ninguém, por favor, entendam isso. Dentro das denominações, as igrejas que resistem mudanças abertas podem ser enganadas de uma maneira indireta. É porque ela resiste a uma mudança, mas indiretamente ela pode ser enganada, irmãos. Através a maneira indireta, no sentido, uma maneira federativa, vamos dizer assim. Muitos aceitarão fazer parte de federações religiosas, porque aparentemente parece que não tem problema algum. Mas que prometem, muitas das vezes essas federações religiosas prometem coisas, cooperação, respeito mútuo, né? Liberdade de liturgia, mas essas alianças, irmão, perdoe, irmãos, essas alianças, elas serão instrumentos sutis de controles de infiltração. Não sei se os irmãos sabem, mas há muitos anos atrás, eu já tinha visto sobre isso, houve uma infiltração dentro das igrejas evangélicas, de pessoas que entravam, se batizavam, e ficavam ali até ocuparem lugares de posição. Isso é fato, isso é histórico, irmão. Depois que ocupam aqueles lugares, automaticamente eles têm domínio. Eu vi uma jovem falando uma vez, não sei se foi na internet, não me lembro, acho que foi na internet, que ela estava relatando como é que ela infiltrou-se dentro de uma igreja para vamos dizer assim, distorcer a palavra de Deus nas crianças. Olha que coisa. Ela entrou, se aproximou da liderança da igreja, acho que era uma igreja evangélica, não sei qual igreja que era, né? E nessa igreja evangélica tinha escolinha dominical, e ela conseguiu, porque ela já vai com o espírito contrário, sedução. Ela conseguiu fazer o líder daquela igreja colocar ela naquela escolinha dominical, e ela depois falou com seus próprios lábios que ela estava ali e não focava o ensinamento dela, o ensino em Cristo, mas focava apenas na denominação. E é isso que o inimigo quer. Que você se foque apenas na denominação, para que você esqueça o verdadeiro evangelho de Cristo. Então a igreja pode rejeitar isso, dizer que não quer, mas indiretamente ela pode estar envolvida, porque ela vai se interessar por projetos e por outras coisas e benefícios fiscais. Então, irmãos, e não precisa mudar a liturgia para isso, tá, irmãos? E essa infiltração claramente já está favorecendo a muitos. Por isso que está escrito, né, em Mateus 24, versículo 24, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, né? Também diz que porque se levantarão falsos profetas, falsos cristos,
farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Então, você pode me perguntar, como pode ser isso? É porque esses agentes e ideais já estão há muito tempo infiltrados, irmão. E esses falsos profetas já estão há muito tempo. Não é uma coisa de hoje. Eles já podem estar ocupando lugares que não é para eles ocuparem, mas através das suas influências financeiras conseguiram chegar até lá no topo, né? E o que acontece? Eles vão tirar aos poucos a mensagem da cruz, cedendo espaço de um espírito mandando, trocando a mensagem da cruz por aceitação institucional, pregando benções, mudanças de cativeiro. Isso é fato. Isso é fato. Pessoas às vezes vão em alguma denominação em busca só de profecias. E isso, irmãos, nos faz pensar uma coisa. Será que estamos já mesmo próximos à manifestação do anticristo? Será que estamos perto? Eu posso afirmar, dentro da minha concepção, estamos muito perto. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E nós temos que cuidar com esse pensamento, irmãos. Eu não sou pré-tribulacionista, não estou aqui indo contra o pré-tribulacionismo, mas dentro de um conceito, nós temos que pensar o seguinte: você acha que eu não queria ser arrebatado antes que acontecesse a tribulação? Claro, mas eu prefiro pensar no outro lado pior, porque daí eu se preparo mais. Muitos pensam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, mas a Bíblia não promete isenção de sofrimento, irmãos. E sim livramento. Não quer dizer que se a igreja não for arrebatada, a pessoa vai, e agora? Nós não vamos resistir, não temos condição. Irmão, aqueles que não forem para resistir, Deus vai dar para eles livramento. É o que eu penso. Eu sou pós-tribulacionista. Não sei como você pensa, mas isso que eu falo com base naquilo que os apóstolos ensinaram, tá, irmãos? Aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós pensarmos, não, o Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja, então isso aqui não é agora. Vem o anticristo, quando ele tiver, o Senhor Jesus já... E se o anticristo já tiver? E se você estiver enganado? E se alguém já diz para você que não tem problema usar isso, colocar aquilo, e você acredita religiosamente naquele que está na frente? Nós não devemos acreditar em tudo. Temos a Bíblia Sagrada, temos orações que nós podemos orar, e o próprio Espírito de Deus nos ilumina para nós não sermos enganados, irmãos. Então nós temos que lembrar do que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Apostasia, e nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Se manifeste o homem do pecado. Pode pegar lá, 2 Tessalonicenses, está escrito lá. Presta atenção, segundo, não primeiro, tá, irmãos? Aí a pessoa se confunde. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, você vai encontrar isso. Então, irmãos, o anticristo pode já estar atuando. Eu creio que ele já está, mas aqui eu vou colocar pode. Não se desespere por isso. Atuando nas sombras, de uma forma que você não enxerga. Em plataformas globais de controles, em tecnologias de vigilância, em alianças internacionais que já estão em funcionamento. Muitos já têm até, irmãos, se levantado com o espírito de anticristo. Já tem, muitas pessoas já têm se levantado com esse espírito. Antes era assim, João já falava disso, não é? Mas, irmãos, quando aparecer aquele que vai ser o último, que vai ser aquele que é o homem do pecado, quando ele se manifestará, ou quando ele se manifestar, ele será aceito por muitos, com muita facilidade, porque o mundo já está preparado e dividido, e ele vem com a ideia de paz, de unidade e de paz global. Olha como
Então, irmãos, essa consequência de controle mundial criará uma perseguição aos santos. Que diz em Apocalipse 13, versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Então a igreja de Cristo, não é que ela vai ser vencida no sentido literal, mas ela não vai poder se manifestar. Ela não vai ter essa liberdade que nós temos hoje de falar aqui na internet. E aqueles que estiverem ligados, talvez, a alguma federação, alguma instituição, até poderão continuar abertos, mas aqueles que não aceitarem, eles serão destituídos do cargo e serão fechadas as suas denominações. Isso é fato, já acontece na China. Igrejas que não estão ligadas a federações religiosas são fechadas e os irmãos se veem obrigados a se reunir em igrejas caseiras. Basta você pesquisar aí na internet. Então, irmãos, quando o anticristo dominar mesmo o cenário global, quando ele dominar tudo, então, irmãos, não haverá mais neutralidade. Todos terão que escolher. Aí é o problema. Todos terão que escolher. Ou se sujeitam ao sistema, ou serem perseguidos. Muitos, por não crerem que passarão pela tribulação, serão surpreendidos, irmão. E possivelmente seduzidos ou vencidos. É isso o meu pensamento. Porque você vai ter que escolher uma posição. Eu já vi pessoas falar assim, não, eu estou aqui, mas é porque Deus não me deu nenhuma revelação, não me deu nada. Irmão, você quer mais revelação do que está escrito na Bíblia? A única coisa que eu tenho que te dizer é que já está tudo escrito. Basta você acompanhar os fatos e se aprofundar naquilo que está escrito. E eu tenho uma conclusão que eu tirei aqui, que eu vou passar para vocês, na verdade. É tempo de discernimento, de vigilância, é tempo de se separar do sistema mundano. Devemos olhar para os sinais dos tempos, para o que está acontecendo e entender isso, né, irmãos? Para não se vender por conveniências religiosas ou políticas. Igrejas, ministérios, pregadores precisam voltar para a simplicidade do Evangelho de Cristo e do centro da fé, que é Jesus Cristo. Se não fizerem isso, as suas denominações começarão a esvaziar. Porque aquele que tem o Espírito Santo não ficará no lugar onde já não tem mais o Espírito Santo. Por isso o Espírito de Deus não é vinculado com nenhum CNPJ. Os irmãos estão entendendo? Então não é hora de medo também. Mas agora, não fique com medo. Mas sim, fique em consagração, resistência espiritual, fé perseverante. E muitos ainda serão salvos. Mas apenas se estiverem atentos e firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Alguém pode dizer, mas eu já pequei, Deus não está mais comigo. Você não sabe, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Então se humilhe enquanto há tempo, busque a Deus, clame ao Senhor. Eu tenho feito um trabalho aqui na internet, alertando a todos. Jesus Cristo está voltando. Eu gostaria de pedir aos caros irmãos que dessem o seu like, se inscrevam no canal, e participem esse vídeo, porque muitos que estão sendo enganados poderão ser despertados, porque o inimigo trabalha muito rápido. Por isso que nós vamos fazer mais cultos, mais reuniões, até o momento que Deus assim quiser. Tá bom, irmãos? Peço oração por mim, pela minha casa, pela minha família, e também estarei orando por todos vós, tá bom? Deus abençoe, eu creio que foi bem claro. Deus abençoe, paz e graça, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo e shalom a todos. Amém e amém.